levantado para o Senhor. Nós estamos diante da glória, da santidade do Senhor. Nós estamos reunidos nele, por ele. Para a glória dele nós estamos aqui. Nós não queremos ver nada nessa noite. Nós queremos somente contemplar o Senhor. Contemplar a sua glória, contemplar a sua formosura. Nada além dele, nada além da sua glória. Tudo que nós queremos, que nós precisamos, que nós desejamos, és tu, Senhor. Tu és, Senhor, o amado, Senhor, o desejado das nossas almas, Senhor. Tu és, Senhor, o motivo, a razão de nós estarmos reunidos nessa noite, Senhor. Motivo algum, causa alguma nos traria aqui, Senhor. Mas somos atraídos, Senhor, pelo Teu amor. Somos atraídos à comunhão do Teu Filho, Senhor. Somos atraídos à Tua presença, Senhor. Porque Tu és cheio de glória, Tu és cheio de formosura. Tu és santo, Tu és bendito eternamente. Senhor, glorifica o Teu nome nesta reunião. Senhor, glorifica o Teu nome na palavra que vai ser lida, Senhor. Dá unção ao que fala, Senhor. Dá graça ao que ouve, Senhor. Dá-nos graça na Tua presença, Pai. Oh, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo torna para Ti, Senhor. Senhor, Teu é o reino. Teu é o poder, a glória para sempre, Senhor. Exaltado, bendito seja o Teu santo nome. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó bendito Salvador. Te glorificamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Bom é estarmos aqui, Senhor. Maravilhoso é este lugar. A Tua presença, Senhor, enche este lugar. Tua presença enche as nossas vidas, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um encargo nessa noite, no meu coração, com respeito à palavra. E eu quero abrir as Escrituras junto com os irmãos, ler junto com os irmãos, com muita calma, Eu estou aqui na mesma altura, irmãos? O cabeça aqui, o único que aparece é o Senhor. Amém? Demais, na comunhão, somos todos irmãos. No corpo não há macho e fêmea, irmãos? Não há macho e fêmea. Amém? Nós somos membros do corpo de Cristo. O Senhor usa quem Ele quer, quando Ele quer. Nós somos somente servos. Amém? Só dizemos, eis-nos aqui, Senhor. E queremos, desejamos muito ser usados, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado. É o Salmo 133, vamos abrir, irmãos. Se uma pessoa do teu lado não tem, a palavra, compartilhe com ela, para que ela leia também. O Salmo 133, nós vamos fazer a leitura desse Salmo. Juntos. Eu creio, irmão, que há algo glorioso que o Senhor quer trazer a nós nessa noite. Vai depender, da sede do irmão, da irmã, da forma como o irmão vai receber, absorver essa palavra no teu coração. Porque a vontade do Senhor é se dispensar, irmão, nessa noite. Eu creio, eu sinto, algo glorioso. Desde que eu estava lá atrás, cantando, a gente percebe, irmão, como uma onda, A graça, o mover, a gente sente aquela vontade de se derramar, de se ajoelhar, de se prostrar. Irmão, mas nós estamos aqui, o nosso coração está prostrado diante do Senhor. É o Salmo 133, todos acharam? Ó, quão bom. Irmão, quantas vezes nós temos lido esse Salmo sem prestar atenção, irmão, sem entrar na profundidade dele. Que o Espírito Santo nos leve mais profundo nessa noite. Dentro desse Salmo tão conhecido, tão cantado, A gente até canta muitas vezes nas reuniões de comunhão e é tão maravilhoso. Mas que o Espírito do Senhor nos conduza na profundidade dessas palavras. Dessa poesia, Porque ele é um canto, ele é uma poesia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
O Espírito Santo, irmão, falando. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. É como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, irmão, ali o Senhor ordena 2 palavras: bênção e vida. Bênção e vida para sempre. Amém. Amém. Glória a Ti pela Tua palavra, Senhor. Glória a Ti por esse salmo precioso que o Senhor nos abre nessa noite. Que o Teu Espírito nos abre. Glória a Ti, Senhor. Adoramos o Teu nome por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse salmo ele inicia como uma expressão, né? Esse ó aqui, irmão, é algo que não tem, é uma expressão, assim, não tem uma palavra que defina. Às vezes nós falamos o ó, assim, muito superficialmente. Mas quando você vê esse ó, né? Quando Paulo lá, ele recebe a revelação da grandeza, da glória, o Senhor vai mostrando toda a riqueza, toda a profundidade da salvação, e ele começa a receber, e ele começa a escrever, e chega num ponto que ele mesmo para, ele fica sem palavras, ele diz: ó profundidade, ó profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria. Aí ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quer dizer, quem pode explicar, quem pode entender, quem pode escrutar, quem pode discernir, quem pode, irmão, ter essa supremacia, essa capacidade, essa autoridade? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem que foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Ele? Porque dele, que nós cantamos aqui, por Ele, para Ele são todas as coisas. E novamente aqui o Espírito Santo traz esse ó. Olha só, irmão. Porque aqui é o Espírito Santo de Deus ministrando. E novamente ele traz, dentro de um contexto, ele traz novamente esse ó. Quer dizer, novamente essa expressão, que não se define, não se exprime, na verdade, né? É uma manifestação de algo que sai de dentro, de uma admiração profunda, diante de uma coisa muito gloriosa. E ele diz ó. E olha só o que vem depois, irmão. Ó, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Irmão, nós temos preocupado, buscado, querido tanto doutrinas, ensinos, e buscamos ali, buscamos aqui. E hoje eu me entristecia pensando nisso, né? Que o mais importante, o mais glorioso, muitas vezes é desprezado por nós, irmão. A nossa comunhão verdadeira com o irmão, com a irmã. O nosso relacionamento verdadeiro, irmão, de amor. A palavra de Deus diz que é glorioso, é precioso que os irmãos, eles vivam em união. E ele compara, irmão, essa vida de comunhão, de união entre irmãos, com um óleo precioso. Aí ele diz que esse óleo precioso, ele descia sobre a barba, sobre a cabeça de Arão. Olha, irmão, a profundidade aonde o Espírito nos leva depois de nos falar da comunhão entre os irmãos. Ele fala de algo da nossa vida comum, que para nós parece algo tão simples. Então estamos tão acostumados a conviver entre irmãos. Mas o Espírito, ele olha para essa comunhão, para essa vida, e ele diz: como isso é precioso. Aí ele nos remota, nos leva lá para Arão, o sacerdote do Senhor, sendo ungido para o ofício, para o trabalho da obra. E o Espírito diz: essa comunhão de amor, essa vida de amor entre os irmãos é tão preciosa como esse óleo. Esse óleo que vai sendo derramado, irmão, como é gloriosa a palavra, né?
O Espírito fala de algo aqui, nos leva para lá e ele compara a preciosidade dessa comunhão como a preciosidade desse óleo. E ele diz, esse óleo é tão precioso, essa comunhão, que é como o óleo que vem, que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorria, olha irmão, os detalhes gloriosos do Espírito, né? A visão gloriosa do Espírito. E esse óleo escorria e molhava toda a barba do sacerdote. E da sua barba passava, e do seu cabelo, e derramava sobre aquelas suas vestes finas, irmão. Aquele tecido trançado de linho finíssimo, aquelas estolas da seda mais fina, mais pura. Aquele óleo descia sobre aquela roupa fina, sem importar, irmão, se ia estragar a roupa. Porque a preciosidade não estava na roupa, irmão. A preciosidade estava no óleo. O óleo era mais precioso do que a vestimenta. E aquele óleo descia, e o Espírito Santo diz que ele descia sobre a cabeça, sobre a barba, ia cobrindo todo o corpo do sacerdote até chegar aonde? Na orla das suas vestes. É como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. Irmãos, vamos lá para Êxodo 30 e vamos ver a preciosidade desse óleo, irmão. Foi um texto que o irmão Dino abriu para nós aqui, leu, mais de uma vez até ele leu, sobre o óleo da unção. Êxodo, capítulo 30, fala sobre esse azeite, irmão. Esse era o azeite da unção. Esse azeite aqui era o azeite derramado, o azeite precioso derramado sobre a cabeça de Arão. Êxodo 30, 22. Tenha paciência, irmão. Nós estamos entrando na palavra porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Amém? Nós temos que dar todo o tempo, com calma, estamos na presença do Senhor. Deixar o Senhor ministrar, deixar o Senhor falar. Receber, irmão, essa palavra. Não achou? Êxodo 30, 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos. E do cálamo aromático, 250 ciclos. E da cássia, 500 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim, uma medida. Disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra de um perfumista. Não era qualquer um que podia manufaturar, né? Esse óleo seria obra de um perfumista. Este será o azeite da santa unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso. O altar do incenso com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para administrarem no sacerdócio. Irmão, esse óleo, ele não era feito em pequenas quantidades. Nós não vamos entrar aqui, irmão, nas especiarias, no significado, porque cada irmão Dino abriu aqui para nós. Ele falou do peitoral, né? Urim, tumim, as luzes e perfeições. E aí ele foi falando e ele entrou no azeite da unção, né? Porque tudo está ligado, um assunto com o outro. Mas é muito profundo. O irmão teve uma ideia, uma base daquilo que o irmão passou para nós. Mas nós não vamos entrar aqui, irmão, no mérito de cada especiaria.
o que elas representam, o que elas significam, mas na unção em si, no óleo derramado sobre a cabeça. Irmãos, esse óleo, ele era feito em grande quantidade. Dizem que mais ou menos 25 quilos dessa especiaria, desse óleo, era preparado de uma vez só. Mas ele não era, irmão, usado abundantemente. A palavra de Deus diz que tudo estava ordenado no santuário conforme o Senhor ordenara a Moisés. O livro de Hebreus diz que Moisés, o servo do Senhor, fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Moisés, meu servo, foi fiel em todas as coisas. Então, irmão, é muito assunto esse profundo demais para falarmos do santuário, das medidas, da ordem, daquilo que o Senhor estabelecia, porque eram princípios, eram medidas exatas. E o Senhor ia passando e eles iam preparando tudo conforme o Senhor ordenava. Porque Moisés, irmão, ele, sendo chamado pelo Senhor, ele não ousou mudar uma medida daquilo que o Senhor ordenou. Ele não ousou ultrapassar 1 centímetro da medida. Ele não ousou trocar um ângulo da mesa, qualquer coisa. Mas a palavra lá no livro de Hebreus, diz que ele foi fiel em tudo, em cada medida, em cada detalhe. Isso tem um significado espiritual profundo para nós, irmão. Que nós não podemos tocar, nós não podemos mudar aquilo que o Senhor determinou, aquilo que Ele estabeleceu. Ninguém, irmão, não existe nada, nenhum argumento humano que venha contra aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E essas medidas, irmão, pode ver que as especiarias, elas não podiam ser colocadas de qualquer jeito, elas tinham que ser medidas, exatamente naquela medida de cada aroma tinha sua medida exata, e aquilo ia sendo misturado, irmão, tinha que ser tudo juntado, unido, não podia ser nada separado. E aquela mistura, irmão, quando ela ia sendo mexida, envolvida, lembra do café com leite? Ela já não era mais só canela, ela ia se tornando uma mistura só. Ela ia tomando um aroma só, por mais que tinham muitos aromas ali, mas ele tinha um aroma característico daquele óleo, daquela unção, que era o resultado de todas aquelas misturas. O irmão entende? Mas aquela mistura trazia um aroma característico, que era o aroma do óleo da unção. Aquela mistura toda, irmão, ela era separada, e depois, quando o tabernáculo, tudo estava colocado no seu devido lugar. Pensa, irmão, eram mobílias, eram mesas, eram tudo coisas materiais, coisas mortas. Era como um móvel, né? Esse móvel que foi feito, por mais lindo que seja, ele é uma coisa morta, ele não tem vida, irmão. Assim eram as coisas do tabernáculo. Tudo ali não tinha vida. O próprio sacerdote, irmão, ele era um homem comum. Ele era um ser humano. Mas ele tinha um encargo tão grande diante deles. Ele tinha um ofício, irmão, tão digno, tão santo para ministrar. Então o que o Senhor fez? O Senhor preparou esse óleo. O Senhor ordenou a respeito desse óleo, porque quando esse perfumista misturava esse óleo, então esse óleo ele ia ser, irmão, aspergido, era ser com pontas de dedo, quando toda a mobília estava ordenada, tudo como o Senhor havia ordenado. Tá certo, tá? Agora eles tomavam esse óleo precioso e eles começavam a ungir aquelas coisas mortas, irmãos, aqueles utensílios que seriam usados para determinado fim. Aquela mesa era ungida, aquele propiciatório, tudo aquilo ia sendo ungido, e aquele aroma, aquele óleo ia sendo aspergido, tudo estava ungido. Agora o sacerdote, ele se vestia, se você ler, né, Êxodo 29, você vai ver como é que era a roupa, a estola, tudo ali está muito característico, como o Senhor ordenava. Então esse sacerdote era trazido, irmão, e aquele óleo agora, irmão, não era aspergido sobre o sacerdote. Olha a obra, irmão, como é fina.
Como é gloriosa a palavra, irmão. Eu tenho dito para os irmãos, falei essa semana, falei segunda-feira para as irmãs aqui, o que eu amo, irmão, o que eu amo na palavra, o que me encanta é essa formosura, é essa glória. Não há ali, irmão, uma frase, não há algo que foi determinado simplesmente porque foi determinado. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas essas coisas a respeito do tabernáculo, do templo, do santuário, tudo que foi dito, tudo que foi determinado, tudo que foi feito para exemplo nosso, irmão. Na verdade, tudo aquilo foi feito para nós hoje. Para que nós pudéssemos olhar lá e entender aqui o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Lá era uma figura, uma sombra, aqui é a realidade. Então nós estamos falando de um óleo que é uma figura, nós estamos falando de um santuário que era uma figura do santuário de Deus, da igreja que somos nós. E nós estamos falando, irmão, de um sacerdote, como eu disse, era um homem comum, um ser humano comum, pai de família, homem que tinha que lutar, trabalhar pela sua vida, pela sua casa. Mas agora, quando ele recebia aquela unção, irmão, quando aquela unção vinha sobre ele, a autoridade do Senhor estava sobre aquele homem. A sabedoria, a ciência, o conhecimento, a unção era ministrada. E preste atenção, irmão, aquele óleo não era aspergido, aquele óleo então era derramado. Sobre aonde, irmão? Sobre quem? Sobre a cabeça. Não era sobre o ombro, não era sobre o corpo, nenhuma parte do corpo. O óleo vinha do alto, eu creio que do alto da cabeça aqui. E esse óleo ele ia descendo sobre a barba. E ele ia escorrendo, irmão, até chegar lá no final, na orla daquelas vestes sacerdotais, daquelas vestes compridas. Então, a partir desse momento, irmão, que esse óleo, agora eles recebiam o quê? Vida. Agora aqueles utensílios já não eram mais utensílios mortos, irmão. Ali já não havia mais coisas mortas, porque aonde o som tocava, a vida era ordenada. Amém. Ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a vida para sempre. Eu creio, irmãos, que eles cantavam esse salmo. Talvez eles estavam dizendo, né? Ó Senhor, ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a vida. Porque aonde aquela unção tocava, irmão, as coisas mortas se tornavam vivas. A vida surgia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Gloriosa, irmão, preciosa para nós é essa palavra. Irmão, Arão, ele é um tipo de Cristo. Não houve só Arão, houveram muitos sacerdotes, um foi sucedendo o outro. Mas havia uma linhagem chamada linhagem de Arão. E cada vez que um sacerdote vinha em substituição ao outro, novamente, irmão, essa unção, ela era derramada sobre a cabeça daquele homem que assumia agora aquele encargo, aquela posição da obra, do ministério, do sacerdócio. E isso tinha sido totalmente determinado pelo Senhor. Era algo que vinha do Senhor para o seu povo. O irmão está entendendo? Algo que vinha do Senhor para os seus filhos. O Senhor ministrava e eles recebiam. Mas aquele homem, Arão, ele simbolizava Cristo. E lá, volta lá no Salmo 173, porque a palavra continua. 133. A palavra continua aqui falando, irmão, uma outra comparação gloriosa. Irmão, quando o Senhor Jesus saiu e veio ao Jordão para ser batizado por João, quando eu penso nisso, irmão, o meu coração se quebranta. Às vezes eu estou parada, sentada num lugar e eu começo a imaginar, né, porque é muito grande para nós. O próprio Deus estava ali, em carne. Irmão, a Bíblia fala que ele era o esplendor da glória do Pai. É o Deus encarnado, o Senhor vindo agora, humildemente ao encontro de João, que estava lá batizando no rio para arrependimento, para perdão dos pecados. E aquele homem agora aparece e
E quando João olha, reconhece, esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus. Eis aí, João grita, eis aí o Cordeiro. E o Cordeiro estava ali, irmão, como ele sempre foi, humilde. E João, ele diz, eu não sou digno, eu não posso. Eu é que careço ser batizado por ti. Ele estava já se rendendo, irmão. Quando João recebe a revelação do Cordeiro, ele já se rende e ele já pede para ser batizado ali. Olha, irmão, ele queria ser batizado e o Senhor diz para ele, não, convém cumprir toda a justiça de Deus. Tudo tem que ser cumprido, nada pode ser deixado. Oh, irmão, as coisas de Deus são muito finas. O Senhor é santo. Naquele dia no Rio Jordão, irmão, ele foi ungido com o Espírito Santo. A Bíblia diz que logo depois que João o batizou, irmão, eu imagino como devia estar o coração de João naquela hora, né, irmão? Pensa, irmão, como estava o coração de João naquele momento. Ele vem e batiza, né? Submerge o Senhor naquelas águas. E a Bíblia fala que naquele momento ouve-se a voz do Pai. O Pai não se contém, irmão. A alegria no coração do Pai é tão grande. O Pai não se contém naquela hora. E Ele diz, esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho amado. E nele eu tenho todo o meu prazer. Esse é o homem segundo o meu coração. Esse é aquele que cumpre toda a minha vontade. Oh, esse é o Filho de Deus. E depois o Filho se manifesta dizendo, eu sou. O Pai diz, este é. Depois ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou a videira, eu sou. Aleluia. Porque ele diz, porque eu e o Pai somos um. Glórias a Deus. Naquele momento, irmão, quando eles ouvem a voz do Pai, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E vem e pousa sobre o Senhor. Naquele momento, ele foi ungido, irmão. Ele foi ungido com o Espírito Santo para realizar a obra aqui na terra. Ele foi ungido pelo Pai para os seus 3 anos de ministério. Ali ele recebeu autoridade, ali ele recebeu todo o poder. Tudo que era do Pai, o Pai passa para ele naquele momento, quando ele recebe aquele batismo, quando ele recebe aquela unção. E ele ministra, irmão, durante esses anos na unção do Pai, na unção do Espírito, não fazendo nada por ele mesmo, mas glorificando, exaltando o Pai em toda a sua obra. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que depois de ter concluído a sua obra, o Senhor foi ascendido aos céus. Ele voltou para o Pai. E ele disse para os discípulos, convém que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele convencerá o mundo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador virá. Irmão, quando o Senhor foi ascendido aos céus, ali naquele momento se cumpriu essa palavra. O óleo precioso desceu sobre a cabeça de Arão. Porque agora, irmão, ele era o sumo sacerdote. Agora ele se tornou o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele desceu aqui, irmão, porque ele disse que ele foi um sacerdote que viveu como nós. Como homem, irmão. Tudo que o irmão passa, tudo que o irmão sente, toda a luta, toda a batalha, todo o sofrimento, tudo que um ser humano pode passar, irmão, aqui o Senhor passou. E passou como homem, irmão, não como Deus. Passou como homem. A Bíblia diz que ele aprendeu pela obediência nas coisas que sofreu, que padeceu. Padecia, mas não revidava. Homem de dor experimentado nos trabalhos. Ele padeceu aqui, irmão. Ele sofreu aqui. Mas a Bíblia diz, né? Por isso o Pai o exaltou soberanamente. Ele desceu, ele se humilhou, ele se despiu, ele se despojou, irmão, de tudo, de toda a glória que tinha.
A Bíblia diz, ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante ao homem, e ele se aniquilou, e ele se humilhou, e ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas a palavra diz, pelo que Deus o exaltou. Aleluia! Depois de todo esse sofrimento, irmão, depois de toda essa descida, até o nível mais baixo que alguém poderia descer, agora o Pai o toma e o levanta e diz, e o Pai o exaltou e deu a ele um nome, que é sobre todo nome. Aleluia! Nós estamos aprendendo a invocar o nome do Senhor, irmão. No nosso estudo, sábado à noite agora, irmão, vamos estudar, vamos entender o que é esse nome, irmão. Esse nome sobre todo nome. Vamos aprender sobre a autoridade e o poder desse nome, irmão. Vamos aprender essa arma gloriosa que nós temos. O Pai o exaltou. Nesse momento, irmão, o Senhor recebe essa unção sobre a sua cabeça. É dessa unção que o Espírito Santo fala. É dessa unção que o Espírito reporta lá no livro de Êxodo, na época de Moisés. Aquela unção lá, irmão, sobre aquele sacerdócio de Arão, era somente um tipo, somente uma sombra, uma figura da unção que seria ministrada sobre Arão, sobre o sumo sacerdote, sobre o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor o fez Senhor e Cristo. Cristo, irmão, é o ungido. Aleluia! Na sua ascensão, quando ele torna para o Pai derrama esse óleo precioso sobre a cabeça. Ó Senhor, irmãos, isso é tão glorioso. Se nós pudéssemos compreender, irmão, só o Espírito Santo de Deus para nos revelar. A unção desceu sobre a cabeça nesse dia, irmão. Ela já foi derramada. E essa unção já desceu. Arão, o Senhor, o sumo sacerdote, recebeu essa unção, escorreu sobre a barba. O irmão sabe que muitos irmãos entendem que a época da barba, irmão, quando a unção desceu sobre a barba, foi o dia de Pentecoste. Foi um tempo que marcou, que ficou registrado. A unção desceu, agora estava aqui no início, aqui no começo. A unção desceu sobre a barba, mas não ficou ali, irmão. O óleo foi descendo, aleluia. O óleo da unção, esse óleo aromático precioso, essa especiaria foi descendo, foi tomando corpo. Os nossos primeiros irmãos, irmão, das primeiras eras da igreja, e esse óleo foi descendo, e foi tomando a idade média da igreja, e esse óleo foi descendo e foi quebrando falsas doutrinas, falsos ensinos, e esse óleo foi descendo, irmão, e foi ungindo muitos servos e servas de Deus, com sabedoria, irmão, com capacidade, com unção, e muitos por causa dessa unção, desse óleo, deram a sua vida, irmão, se entregaram ao Senhor, foram queimados vivos. Mas essa unção, irmão, é poderosa. Essa unção não é de morte, irmão. Essa unção é de vida. Por isso que quem recebia essa unção já não estava mais preocupado com a vida natural, com a vida humana. Ele queria a vida do Espírito, mais do Senhor. E esse óleo foi descendo, irmão. Está chegando até nós, tem chegado até nós a última era, irmão. A última fase da igreja. Somos os últimos irmãos, irmãos. Somos os últimos irmãos, eu creio nisso, irmão. O azeite já está chegando aqui, irmão, nessa última fase, em que a igreja está passando aqui na terra. Mas é a unção, irmão, que ninguém vai ficar de fora desse óleo. Ninguém vai ficar de fora desse azeite, irmão. Aonde esse azeite toca tem vida, irmão. Aonde esse azeite encosta produz vida. Aonde esse azeite é aspergido, irmão, o que era morto passar a ter vida. O livro do profeta Ezequiel diz: por onde passar viverá. Aleluia. Por onde passar essa unção, por onde passar esse rio de vida, viverá. Não há coisas mortas, irmão. Não há cheiro de morte, irmão. Há cheiro de vida. Há cheiro de vida. Aquele cheiro de vida que faz brotar a árvore que caiu no chão, que estava seca, que já não tinha mais raiz, mas quando ela sente o cheiro das águas, a Bíblia diz. Oh, aleluia. Nem a água nem chega a tocar, mas quando percebe o cheiro, o orvalho que desce,
Quando sente o cheiro das águas, ela já começa a produzir vida. Ela começa a criar suas raízes. Ela começa a reverdecer. Ela começa a produzir frutos novamente. Esse óleo é óleo de vida. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, você pensa, você já imaginou, você já parou para pensar na origem dessa fonte, irmão? Irmão, nós temos parado e temos analisado a origem dessa unção que está sobre nós, irmão. Quando a palavra diz que nós somos os ungidos do Senhor, irmão, quer dizer o quê? Que nós somos um com Ele, irmão. E que a mesma unção que Ele recebeu é a mesma unção, é o mesmo óleo, irmão. Não havia um óleo separado para a cabeça e outro para o corpo. Era o mesmo óleo, era um óleo que fazia o quê? Uma ligação, uma comunhão, uma unidade. Que banhava todo aquele corpo, sem haver separação, sendo um corpo só, totalmente ligado, unido. E aquela unção vinha trazendo vida para todo o corpo. Irmão, é a mesma unção. Da onde vinha essa unção, irmão? Vinha do alto, vinha de Deus. O irmão sabe de onde é, irmão, a origem dessa unção que está sobre o irmão. Irmão, não se suje, irmão. Não vai para a lama, irmão. Não se contamina, irmão, com o lixo desse mundo, irmão. Irmão, não deixa as suas vestes ficarem manchadas, irmão, com essa podridão que está aí fora, irmão. Irmão, é um rogo do Espírito para mim, irmão. Eu estou pregando, falando para mim. É um rogo do Espírito, irmão. Essa unção, irmão, ela é muito gloriosa, irmão. A fonte dela é muito além do que o irmão pode imaginar. O preço, irmão, desse sacerdócio, dessa unção foi muito caro, irmão. Até o Senhor chegar a ser ungido do Pai, irmão, Ele teve que descer, irmão. Todo esse processo, irmão, é para que nós pudéssemos estar agora aqui na orla, recebendo essa unção do Senhor, desfrutando dessa vida. Então, irmão, coloca sempre isso diante do irmão. Você não é nada, irmão, eu não sou nada. Nós somos um vermezinho. Amanhã nós morremos, o nosso corpo vai lá para o túmulo, os vermes vão se alimentar dele, irmão. É isso que nós somos. Se o irmão pensa que é alguma coisa, se eu penso que eu sou alguma coisa, irmão, não temos nada em nós mesmos. O irmão Dino falou da madeira de acácia, mas aquela madeira recebeu um revestimento de ouro. O que estava revestindo ela, cobrindo ela, era precioso. O óleo cobre, irmão. O óleo vem sobre a unção, o óleo é precioso, irmão. Então, irmão, por causa da tua carne humana, maligna, a carne caída de Adão, temos perdido, irmão, temos contaminado, temos misturado coisa santa, o óleo santo da unção com coisas profanas, coisas imundas. Irmão, como isso tem entristecido o coração do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor quer fazer de nós um povo separado, irmão. Um povo separado, vivendo aqui nesse mundo, mas não se contaminando com esse mundo. Vivendo aqui, mas não com a mente aqui, irmão, mas com a nossa mente no alto, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Irmão, nós não somos mais daqui, irmão. A gente vai chegando num ponto, eu falo para o irmão, eu falo por mim, é um testemunho meu, vai chegando num ponto que o mundo aborrece, irmão. O mundo aborrece. Tudo que está ao teu redor aborrece. E lá no teu espírito você começa a ter um gemido, assim, um clamor, dizendo: vem, Senhor, vem nos buscar, Senhor, vem nos levar para junto de ti, Senhor, para junto dessa glória, desse sacerdote eterno, glorioso do Senhor no céu. Nós desejamos, irmão, porque chega um ponto que nós não suportamos mais. Mas, irmão, se o irmão ainda ama o mundo, irmão, se o irmão ainda ama o mundo, tem prazer nas coisas do mundo, irmão, clame ao Senhor. Peça misericórdia, irmão. Peça misericórdia, se arrependa, volte para o Senhor, irmão. Volte de coração, volte enquanto é tempo, irmão. Tempo de achar graça. Tempo de alcançar misericórdia, irmão. Porque o Senhor é misericordioso. O 133 fala, então, que esse óleo precioso descia sobre a cabeça. Agora o irmão entende. Lá o sacerdote, no santuário, no templo material,
e o nosso sumo sacerdote sendo ungido, Senhor e Cristo, o óleo precioso descendo sobre a barba de Arão, o óleo da unção chegando até nós, e tudo que estava morto em nós recebendo vida, tudo sendo renovado, vivificado, porque em nós habita o Espírito daquele que vivificou, que ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo. Essa unção, esse óleo precioso foi lá no túmulo e foi aspergido sobre o corpo morto do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou. Porque o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele toca no nosso corpo morto, vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito Santo que já habita em nós. Aleluia! Porque no dia que nós cremos e confessamos o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo faz, desde então, habitação em nós. O Espírito habita em nós. E Ele habita com esse propósito, irmão. Que nós deixamos Ele crescer em nós. Deixamos Ele inundar todas as áreas, todas as partes da nossa vida, da nossa mente, do nosso ser. E à medida que Ele vai crescendo em nós, que Cristo vai sendo formado em nós, através do Espírito Santo, aonde Ele vai chegando, em cada área da nossa vida, tudo que é morto vai sendo vivificado. Aleluia. Essa é a experiência do novo nascimento, irmão. Isso é nascer de novo. 133 diz: como orvalho de Hermon. Oh, Espírito Santo, maravilhoso esse Espírito. Oh, irmão, que outra comparação gloriosa. Agora o Espírito lembrou de Arão, o sacerdote do Senhor, daquela linhagem. Nós entendemos pelo Espírito Santo que o Espírito de Deus falando de Arão está nos falando do nosso sacerdote, do nosso sumo sacerdote. Isso é revelação do Espírito Santo de Deus para nós. Isso é o resultado desse óleo que chegou lá na orla. Aleluia. E nós continuamos recebendo revelação e graça. Mas agora o Espírito fala novamente, outra comparação, ó, como óleo no 2. E agora como orvalho. Primeiro ele compara com o óleo. E depois ele compara com o orvalho. E ele vai então lá, irmão, para as montanhas da Palestina, os montes de Hermon, no norte da Palestina. Tem umas montanhas imensas, irmão. Mais de 3.000 metros de altura. Os montes de Hermon. São reais, irmão. Falei lá em Barra Velha, na casa da irmã Cila, o Senhor não trabalha com ficção, irmão. Por isso que eu amo a palavra. O Senhor não cria personagem fictício, não como num filme, conta uma história. Eu não gosto de filme, irmão. Sempre falo para o humano, não gosto de filme. Porque eu sei, na minha mente eu sei que aquilo não é mentira. É um personagem, aquilo não me agrada em nada. Não consigo. Eu falo para ele, quando eu vou assistir um programa, eu gosto de assistir uma coisa real. Uma matéria sobre um assunto real, uma coisa que aconteceu, que aquela pessoa viveu, contou a história daquela pessoa, tem uma experiência de vida. Eu não gosto de fantasia, nunca gostei. E eu creio que o que eu amo, o que me encanta na palavra é que o Senhor tem esse princípio. Ele não trabalhou com pessoas fictícias, irmão, com personagens. Ele tirou Abraão lá da terra de Ur, do meio dos seus parentes, e disse para ele: sai daí, Abraão, e eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Irmão, e ele conta toda essa trajetória, né? Desde o começo da vida de Abraão, toda a caminhada, cada cidade, tudo onde ele passou, tudo o que aconteceu, e ele vai nos narrando a vida de Abraão. E eu sempre digo para os irmãos, se engana quem pensa que o Senhor está falando simplesmente de Abraão. O Senhor está falando dele mesmo. Ele está contando dele mesmo. Ele está falando de coisas muito acima, muito elevadas, mas precisamos ter ouvidos espirituais para entender. Aqui o Senhor nos leva para essas montanhas. O Espírito Santo diz que a comunhão, a vida de comunhão entre os irmãos, que é comparada, né, com aquele óleo precioso da unção, aquela mistura das essências, daquelas especiarias. O Espírito Santo diz que esse óleo precioso, essa vida preciosa de comunhão, é como
é como o óleo sobre a cabeça e é como o orvalho de Hermon, que desce de Hermon para Sião. Porque ali em Sião, o Senhor faz o quê? Ordena bênção e vida para sempre. Pode ver que o Salmo, irmão, ele fala, o Senhor nos fala no Espírito a respeito de bênção e vida. Há irmãos buscando bênção, né? O que eu faço para receber essa bênção, irmão? O que eu tenho que fazer? Eu quero essa bênção. Irmãos, quantas pessoas estão enganadas, né? E vão não sei para onde buscar bênção. Pagam até, tiram dinheiro alto do bolso e pagam, e dão o que tem. Tem gente que vende carro, que vende casa, que vende apartamento, e que vai não sei para onde, né, irmão, para receber uma bênção. Se falar que vai receber a bênção, botar uma cruz nas costas e caminhar, a pessoa caminha com aquela cruz nas costas, fica todo esfolado para receber uma bênção, e não recebe bênção nenhuma, irmão. Porque bênção não é negociada, irmão. Não existe negócio com Deus. Não existe, irmão, o Senhor é tão santo. O Senhor é tão santo, o caráter do Senhor é tão fino, irmão. Ele é tão cheio de princípios, irmão. Tão glorioso. Ele não desceria nesse nível, irmão. De comércio, de troca. Isso é coisa de homem, irmão. Essa é a mente imunda do homem. Ele tem essa mente maligna, imunda. E o Senhor disse certa vez a respeito do ímpio. O ímpio pensa que eu sou igual a ele. Você já leu isso no Salmo? O Senhor dizendo, tu pensa que eu sou como tu? E às vezes, irmão, nós queremos apresentar o Senhor de uma forma, irmão, que Ele não é. Isso é maligno, é enganoso. Porque, irmão, o Senhor, Ele se apresenta pela palavra. E a revelação do Senhor, ela vem pelo Espírito Santo. Somente. É aqui na palavra. O irmão está vendo como só nesse salmo aqui, como nós estamos conhecendo o Senhor. Como Ele está falando para nós que não é do jeito que nós pensamos, que nós achamos. Não é do nosso jeito. Como Ele está dizendo para nós que tudo tem uma medida. Tudo tem um princípio. Tudo tem um lugar certo. Ele é assim, irmão. Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Mas Ele, irmão, é glorioso. Porque o irmão conhece o lado glorioso do coração do Senhor quando Ele fala de um óleo, quando Ele fala de um orvalho. Vê como Ele é sensível, irmão. Coisas que nós às vezes não percebemos. Acordamos de manhã, passamos pelo jardim correndo. Lá tem uma flor, uma rosa que está encharcada de orvalho. O irmão passa por ali, às vezes nem nota, nem viu, nem percebeu, porque está preocupado com tantas coisas. O Senhor, Ele fala do orvalho, o Senhor fala de coisas pequenas, coisas simples, para nos falar de coisas grandiosas, coisas gloriosas. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa montanha, irmão, esse monte de Hermon, ele é muito alto. Mas debaixo, irmão, ele é cercado de vales. Esses vales, irmão, eles são muito profundos. Ninguém conseguiu até hoje ter uma noção assim da profundidade. Porque ele é de difícil acesso. Mas nesse vale, irmão, ele é muito úmido, tem muita água, mas é muito quente. As proximidades dos desertos ao redor faz com que aquele sol bata ali e o vale se torne muito quente durante o dia. Então o que acontece? O sol bate naquele vale profundo, úmido, encharcado. Aquela água que está no vale, ela vai subindo, é a natureza. Ela vai subindo, vai subindo. Quando chega lá no cume daquele monte, se encontra com o quê? Com a camada de frio, de gelo, as geleiras que cobrem as montanhas lá em cima. E aí o que acontece, irmão? O orvalho. A água vai sendo o quê? Quem lembra da escola ainda que aprendeu em ciências? A água vai sendo condensada. Acontece a condensação. A água, o líquido, se torna agora gasoso, se torna um vapor. E esse orvalho, irmão, ele era tão pesado, tão carregado de água, que agora ele voltava para a terra, para o deserto, em forma praticamente de chuva.
E ali, irmão, toda a natureza, toda a vegetação ao redor é cheia de vida, é cheia de frutos, de flores, é uma vegetação viçosa. E você vê cercada por um deserto, ninguém consegue entender. Planta, aquela terra produz frutos, produz tudo com muito viço, com muito verde, irmão, com muita vida. Mas o que está acontecendo ali? O orvalho que sobe, desce e produz o quê? Vida. Ali o Senhor ordena a bênção, que é o fruto. O alimento, o Senhor ordena a bênção e ordena a vida. O frescor, o verde, ao redor daquelas montanhas. Lá do outro lado, no sul, estão o quê? Os montes de Sião. Não são tão altos. Quando fala de Sião, irmão, fala que o Senhor está ali em Sião. Então presta atenção. Hermon representa o alto, o sublime, aonde o Senhor está. O lugar da onde vem a bênção, aonde vem a unção. E Sião é o lugar aonde o Senhor habita. A fortaleza de Davi, as montanhas de Sião. Ela é, irmão, uma fortaleza que representa a igreja. Amém. Porque é o lugar do coração de Deus em Jerusalém. Amém. Sião. A Bíblia não diz que o Senhor ama Jerusalém, diz que Ele ama Sião. Amém. A Bíblia diz que os louvores do Senhor, eles não estão em Jerusalém, os louvores estão em Sião. Toda a glória, irmão, tudo que diz respeito à glória, a formosura, a santidade, o coração, o prazer do Senhor está em Sião. E o Espírito Santo diz que esse óleo precioso de vida, de comunhão entre os irmãos, é como esse orvalho que sobe de um vale profundo, que vai e que volta agora e que molha toda aquela planície, que faz produzir, que faz dar o fruto. Oh, irmão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. E o que quebrou o meu coração, irmão, desde anteontem, quando eu já estava lendo a respeito desse assunto, do Salmo 133, e já estava no meu coração, eu só estava esperando o Vilmar me pedir, me confirmar, para estar passando para os irmãos, mas já estava no meu coração de compartilhar com os irmãos, porque eu fui muito edificada, irmão, mas muito quebrantada por outro lado, irmão, porque nós estamos falando aqui de algo tão glorioso, que a gente com palavras assim, não consegue exprimir, dizer exatamente o que é, mas a gente entende no Espírito, e o Espírito se quebranta dentro de nós. Mas, irmão, o que me quebrantou essa semana foi o pensar, irmão, que o Espírito Santo está falando todo esse assunto, irmão, todo esse assunto a respeito do óleo, das especiarias, a respeito do sacerdote, da sua barba, das suas vestes, a respeito desses dois montes, o Monte Hermon e o Monte de Sião. E o Espírito Santo fala a respeito desse orvalho, e ele fala de tantas coisas, irmãos, para nos dizer uma só. Para nos dizer, irmão, que Ele habita, Ele ordena a bênção e a vida na comunhão entre os irmãos. Na comunhão, irmão. Nós vamos partir o pão nessa noite. A mesa do Senhor está aqui. A noite do partir do pão para nós, irmão, é a noite do nosso testemunho, da nossa comunhão com o Senhor. Nós dizemos, Senhor, nós somos um contigo. Senhor, o óleo veio sobre a tua cabeça, desceu sobre o corpo, e nós nos tornamos um contigo. Nós somos um só corpo, nós somos um só pão no Senhor. Esse é o partir do pão, irmão. Mas eu estava orando essa semana dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós ainda não entendemos, irmão, e não desfrutamos da bênção. Quando eu falo de bênção aqui, irmão, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Bênção não é simplesmente prosperidade material, também é. Bênção não é uma família linda, maravilhosa, filhos maravilhosos, também é, mas não é somente isso, irmão. Bênção não é só um emprego bom, onde o irmão tem uma boa renda, um bom salário. A bênção do Senhor, irmão, é algo que envolve toda a nossa vida.
A bênção do Senhor não é o que o mundo entende por bênção. Porque a bênção do Senhor é algo que nos envolve de uma maneira tal, irmão, que se não tiver o pão, não vai nos faltar. Se não nos tiver, irmão, o que é considerado bênção, nem sequer sentiremos falta, porque o Senhor nos preenche em tudo. Isso é bênção do Senhor, irmão. E se tiver, nós participamos daquilo sem arrogância, sem orgulho algum, porque nós sabemos que veio do Senhor, que é a bênção do Senhor. Isso é a bênção, irmão. E nessa bênção que Ele ministra sobre nós tem vida. Então, as pessoas acham que bênção material é bênção. Irmão, não é, porque a bênção e a vida, elas estão ligadas. Muitos têm bênção, são prósperos materialmente e não têm vida. Que bênção que é essa? Entre a bênção e a vida, preferimos a vida, irmão. A vida que vem do Senhor. Agora, irmão, podemos passar a vida inteira buscando bênção. E podemos nós mesmos estar impedindo a bênção e a vida do Senhor sobre nós. Porque nos isolamos e nos fechamos. E não queremos, irmão, viver a vida de comunhão com os irmãos. Irmão, vida de comunhão não é abraço e beijo, irmão. Vamos entender aqui. O irmão não vai na minha casa, a irmã não vai na minha casa. Irmão, a tua casa é o teu santuário, irmão. É o lugar onde o irmão vive com seus filhos. Aquele lugar ali é sagrado do irmão. O dia que o irmão convidar o irmão, nós vamos lá. Nós sempre, é um prazer nosso visitar. Mas, irmão, colocar o pé para dentro da casa do irmão é uma coisa muito séria, irmão. Porque ali a vida do irmão é a casa, é a família do irmão. E nós temos que respeitar, irmão. Respeitar e respeitar a casa dos irmãos. Então, comunhão não é, irmão, essa coisa que se intromete, que está lá toda hora. Não, irmão, isso aí é problema. Isso aí lá na frente é confusão, é problema. Comunhão, irmão, é vida. É você olhar para um irmão e sentir algo que você não consegue explicar. Não tem nada a ver com o sentimento humano. Não tem nada a ver com que o irmão é querido ou deixa de ser querido, irmão. Porque aí que está o problema. Não tem nada a ver, irmão. Você olha para o irmão, você sente uma comunhão, algo que, se você fosse escrever, você não sabe dizer o que é. Mas é um sentimento muito forte quando você está junto com o irmão. Você tem prazer em estar junto e reunir. Você sabe que você vive hoje uma vida comum, que você não pode viver dentro da sua casa. Que nós temos que estar junto aqui, porque quando nós reunimos, nós estamos aqui, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a vida na palavra. O Senhor ordena a vida no meio dos cânticos, das orações dos irmãos, dos louvores. É aqui, irmão, é na comunhão. A comunhão não é simplesmente um ajuntamento no local, porque nós vamos para casa, nós continuamos em comunhão. Amém, irmão? O irmão amanhã vai estar lá no emprego dele, não sei aonde, mas eu vou estar no mesmo espírito com ele. Sabe, irmão, num sentimento, né? Com cada irmão que está aqui. O irmão que está ali vai estar viajando de moto, vai lá para outras cidades. Mas quando eu lembrar do irmão amanhã, eu lembro com esse mesmo sentimento de amor. Já no coração você diz: oh, Senhor, abençoa aquele irmão. Oh, Senhor, tem misericórdia, guarda aquele irmão. Você deseja todo bem, você quer ver o irmão bem. Você sofre quando olha no olho do irmão e vê que o irmão não está bem. Fica numa luta, fica numa batalha. E você fica esperando, orando para que o Senhor se manifeste, revele para o irmão o que está de errado, para que ele tenha coragem de se levantar, de confessar, como a irmã fez hoje de manhã. Pegou o microfone, confessou para os irmãos, chorou, foi abençoada. Então, irmão, isso é vida de comunhão. O Senhor é o centro. Aí os irmãos explicam o que é esse sentimento, irmão. Eu só sei dizer, irmão, é Cristo. O mesmo óleo que está derramado sobre ele está derramado sobre mim. Isso é comunhão. O mesmo óleo que veio sobre a cabeça de Arão, desceu, ele fez, irmão, ele uniu todas as juntas e as medulas. Ele juntou tudo num corpo só. Ele nos ligou. Então há uma comunhão espiritual. Não tem nada a ver com carne, irmão. Porque muitos irmãos dizem: irmão, quando fala desse assunto de comunhão, irmão, vamos deixar de ser carnal, irmão. Como é que eu vou ter comunhão se aquele irmão é difícil? Como é que eu vou ter comunhão se aquele irmão lá vive sempre de cara fechada? Se aquele irmão, o problema não é o irmão, o problema sou eu. Sou eu, irmão. O problema sou eu, nunca é o irmão. Porque quando eu estou nessa unção, irmão, banhada por esse azeite, eu amo o irmão do jeito que ele é. Mas amo, irmão, amo. Sou
sofro por ele, amo. Não consigo abrir a minha boca para falar mal dele. Não consigo, irmão. E se alguém fala, automaticamente eu já defendo. Amém. Nós estamos numa cobertura, irmão. Nós estamos debaixo de um escudo aqui, mas um defende o outro. Amém. Amém, irmão? Não deixa o ímpio, irmão, difamar o irmão ali concordando e ajudando ainda. Irmão, Senhor, quando vinha sequidão, irmão, se o irmão age dessa forma ainda, se o irmão tem esse sentimento contra o irmão, e tem um sentimento ruim contra o outro, e não sei o que, irmão, quando vier sequidão na vida do irmão, quando o irmão não vê bênção, quando o irmão sentir morte, sabe, irmão? Viaja, não está alegre, vou não sei para onde, não estou bem, faz eu não sei o que, não estou feliz, um sentimento de morte, irmão, não tem vida. O irmão entenda, irmão, por que o irmão está assim? O que está faltando? O que está faltando, irmão? O problema não são os irmãos, o problema somos nós mesmos. Irmão, se não estivermos debaixo dessa unção, não vamos desfrutar da vida. Não vamos desfrutar da comunhão, irmão. Não vamos desfrutar da alegria do Senhor. Oh, como é precioso que os irmãos vivam em união. Oh, irmão, entende esse irmão? Olha o Espírito Santo olhando desde lá do santuário, desde Moisés. Olha o Espírito Santo vendo, irmão, toda a obra, vendo o sacerdócio de Cristo, vendo o Filho sendo ungido, vendo o óleo sendo derramado, o Espírito Santo trazendo tudo isso para nós. Por isso vem essa expressão, oh, como é bom, oh, irmão, oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Se tem alguém, irmão, que tem lutado, que tem se levantado contra a comunhão, é o diabo. Se o irmão tem que resistir a alguém, irmão, precisa resistir, resista ao diabo, irmão. Amém. Mas abrace o irmão. Abraça o irmão na fraqueza dele, abraça o irmão que murmura, abraça o irmão descontente, irmão. Se ele está aqui no nosso meio, abraça, irmão. A partir do momento que ele saiu, que ele se rebelou, só abençoe, chore por ele como nós temos feito, irmão. Chorado, 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 pensa que nós nos alegramos? Não, porque nós estávamos debaixo da mesma unção e agora esse irmão está separado, está longe, está sozinho. Mas não tem mais como, então abençoe. Mas se o irmão está aqui, irmão, abraça o irmão, ouça ele, seja maduro, irmão. Quando o irmão vier com desabafo, ele é novinho na fé, ou mesmo que seja velho, deixa o irmão falar, desabafar. Porque você tem a unção, irmão. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Ouça o irmão com maturidade, dê uma palavra para o irmão, uma palavra firme, sábia, traga esse irmão de volta. Ganha o coração desse irmão para o arrependimento, irmão. E você vai ter ganhado por um amontoado brasa viva, a Bíblia diz, sobre a tua cabeça. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos. Nós temos ainda o encargo de partirmos o pão nessa noite. Mas eu queria que os irmãos se colocassem de pé, para nós orarmos juntos. Irmão, irmão, não tem como segurar a mão de todos os irmãos nessa hora, né? Mas eu queria que o irmão segurasse a mão do irmão que está do teu lado, para o irmão sentir assim a mão do irmão e sentir como se você estivesse segurando a mão de todos os irmãos agora. De todos os irmãos. Oh, irmão, o Senhor nos tem amado tanto. O Senhor nos tem amado tanto, irmão. O Senhor tem falado tanto. O Senhor tem se dispensado tanto a nós, irmão. O Senhor tem desejado tanto, irmão, te abençoar com vida, com bênçãos. Bênção e vida para sempre, o Senhor tem desejado. Oh, irmão, que coisa mais gloriosa. O que mais que um ser humano aqui nessa terra poderia desejar, querer, além da bênção e da vida para sempre. Tudo está na comunhão, irmão. Segure a mão desse irmão. Diga para o Senhor, Senhor, eu queria poder estar segurando a mão de todos os irmãos agora. E eu creio que nessa